Olá pessoal, eu venho hoje compartilhar com vocês uma das regressões das quais eu tive a oportunidade de lembrar. Na verdade foi até mais uma oportunidade de vivenciar, porque estive lá. E para quem gosta desses assuntos e também para quem quer se sentir um pouquinho mais inspirado no seu processo, um pouquinho mais inspirada no seu processo de autodesenvolvimento, no seu processo de crescimento pessoal, fica até o final desse vídeo, porque eu vou trazer para vocês algumas percepções minhas de por que eu acessei essas informações e o que eu observei em mim que estava diferente de até então, até aqui na minha vida, que eu observei que fez com que eu acessasse essa outra vida, essa outra existência, esse outro plano e conseguisse perceber aquelas habilidades, aquelas competências, aqueles pontos da personalidade daquela vivência. Mas trazendo um relato aqui para vocês, foi numa semana onde eu estava muito conectada com a minha paz interior. Por mais que tivesse sendo uma semana muito turbulenta. Naquela semana, teve um dos dias daquela semana que eu fui dormir. E antes de dormir, me veio à mente um pensamento de realizar práticas para ter projeção astral, para fazer projeção astral, sair em projeção astral. E para quem já me acompanha há mais tempo aqui no canal, vocês sabem que eu não estou mais focando tanto em lembrar das projeções, então eu não tenho feito mais práticas para sair do corpo de forma consciente. Eu sempre deixo aberto para os mentores e até para mim mesma, para minha personalidade e para a vida que eu estou vivenciando no aqui e agora, que se for benéfico para mim de lembrar, que eu me lembre. Se não, que eu saia, realize o que eu tiver que realizar, principalmente que eu me coloco à disposição para contribuir, para sempre aprender, mas se eu tiver que lembrar, que eu me lembre. Se não for benéfico para esse momento da minha vida eu lembrar, que eu não me lembre. Então eu não estava realizando práticas, mas naquele dia me veio um pensamento de realizar práticas para projeção astral. E na hora, eu achei até que fosse um pensamento meu mesmo, e eu pensei, nossa, é mesmo, né? Eu vou voltar a realizar práticas para fazer projeção astral. Gente, foi muito engraçado, porque no dia seguinte, quando eu acordei e observei toda a situação, observei que tinha sido uma projeção astral, que tinha sido uma projeção até em outro plano, que foi naquele plano, naquela existência lá onde eu estava, eu observei, e que eu estava com um mentor, eu estava com alguém, eu observei claramente que aquele pensamento que eu tinha tido na noite anterior, antes de dormir, não tinha sido meu, que tinha sido com certeza uma influência do mentor de tipo, faça práticas para você sair do corpo. Porque quando a gente realiza práticas, a gente tem mais facilidade de desdobrar do corpo e sair em projeção astral. Então, enfim, aí eu peguei, fiz as práticas eu até tenho vídeos aqui no canal, se vocês quiserem saber quais são as práticas que eu faço quando eu tenho a pretensão de sair em projeção de forma lúcida, mas aí eu fiz as práticas e tive uma projeção que eu vou trazer para vocês as imagens. Primeiro, quando eu comecei a receber as imagens, foi uma projeção semilúcida. Também já expliquei aqui no canal que é lúcida, semilúcida, então eu vou deixar para vocês descrições aqui em algum lugar. Mas eu estava semilúcida e um mentor junto comigo. É muito legal porque eu sempre comento com o pessoal, com os meus amigos, as pessoas que a gente conversa, principalmente lá no podcast Somos Todos Mestres. Eu comento que é tão comum pra gente quando a gente tá no outro plano ou em outros planos, que a gente não se importa de olhar para ver o rosto, para ver a pessoa, mas depois que a gente volta, a gente fica assim, poxa, eu não olhei, sabia que aquela pessoa estava do meu lado e não olhei para ela. Não olhei ali naquele momento, né, porque com certeza quando eu me encontrei, eu olhei. Mas naquele momento que eu comecei a lembrar, nós estávamos num local onde eu só via água, muita água. Eu olhava para frente, assim, era pura água e era como se fosse um encontro de rio com mar. Eu lembro que a água estava muito revolta, assim, estava se movimentando muito, parecia que tinha passado um furacão ou uma tempestade muito forte. E eu fui e comentei na hora, eu falei, nossa, eu fiquei espantada de ver aquilo que estava muito forte mesmo. E aí esse mentor que estava junto comigo, essa pessoa, esse espírito, esse ser,
foi e falou assim: o difícil mesmo vai ser segurar aquilo ali, ó. E aí ele fez uma menção que eu sabia que era do lado esquerdo, assim. Aí eu olhei, no que eu olhei, tava vindo uma onda gigantesca, muito alta mesmo. Aí dessa imagem já passou para uma imagem onde a gente estava no alto de uma colina, ali mesmo naquele lugar, era numa praia, e a gente estava no alto de uma colina, assim, nessa praia, e tinha uma casinha lá no alto dessa colina. E nessa casa estavam várias pessoas ali dentro que elas estavam se abrigando, se refugiando do que estava acontecendo lá com o mar, que estava muito revolto. Então essas pessoas, elas subiram para o alto da colina e se abrigaram lá nessa casa. E nessa casa que estava a pessoa que eu fui nessa outra existência, nessa outra encarnação. Que eu fui e até mesmo estou sendo, né? Porque as outras realidades, elas estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente enxerga e pensa de uma forma linear, mas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Da mesma forma que estamos aqui agora, o passado também está lá e acontecendo. Mas eu vi claramente, eu via e sentia. Eu me via e me sentia naquela pessoa. Eu, Érica, estava ali, só que quando eu estava junto com esse mentor, e quando a gente chegava, a imagem foi sempre o tempo todo junto com essa pessoa. Esse árabe era um homem, ele aparentava ter uns 50, 60 anos, no máximo 60, tipo 55 anos. Ele era muito forte, assim, robusto, um homem magro, mas forte, os braços, assim, dava pra ver que era uma pessoa que tinha um corpo muito robusto. E aí uma fisionomia também, uma fisionomia bem jovem, apesar dele aparentar aquela idade, ele aparentava ser uma pessoa muito segura. Então é nessa percepção que tudo aquilo da questão da segurança, eu via que aquilo se expandia para o corpo, assim, o corpo dele, meu, refletia muito aquela personalidade que eu senti, aquelas competências e aquelas habilidades que naquela existência ali eu desenvolvi. E eu me recordo que a gente sempre ficava andando atrás dele. Ele ia na frente, eu lá nessa existência, ia andando na frente e a gente sempre atrás, eu e esse mentor do meu lado, e a gente ia andando atrás dele assim, e tudo que ele fazia eu vivenciava, eu via. E em vários momentos eu sentia o que ele estava sentindo, que ele é uma parte de mim. Então, em vários momentos que eu estava ali, eu sentia... teve uma hora que ele estava passando assim num corredor, era uma casinha mesmo, bem pequenininha assim, e teve uma hora que ele estava passando num corredor assim e ele estava sentindo muito calor. Era um árabe, então ele usava, eu não sei o nome, mas aqueles turbantes, aquelas coisas na cabeça assim, e tinha aquele cordão assim, né, aquela... Não sei dizer o nome daquilo, se alguém souber, escreve aqui embaixo pra mim. Mas aí ele tinha um tecido assim que passava por cima da cabeça e aquela corda assim, né, tipo uma corda assim, em volta. E aí eu lembro que a casa fechada, porque as pessoas estavam se refugiando e a água lá fora, aquela onda gigantesca iria vir. Então, tava muito calor. E teve uma hora que ele tava passando nesse corredor assim, essa parte de mim, tava passando assim num corredor e ele tava sentindo muito calor. Aí ele foi e tirou aquele turbante, não sei dizer o nome, ele tirou aquilo e nessa hora eu vi que ele tinha o cabelo comprido, essa parte de mim. Eu vou sempre falar ele porque eu vi ali na terceira pessoa, mas eu me sentia nele. Ele tirou assim esse negócio da cabeça assim e eu vi que ele tinha um cabelo grande e o cabelo estava enrolado assim e preso dentro daquele turbante. E aí ele tirou e o cabelo caiu assim, era um cabelo grisalho, grande, encaracolado, não tão encaracolado assim, era tipo o meu cabelo hoje em dia, que não é tão liso, mas também não é totalmente encaracolado, era muito parecido. E aí, e bem grisalho. Nessa hora ele tava sentindo muito calor e aí ele tirou assim e chegou a levantar um pouco o cabelo assim pra refrescar.
E foi muito legal, gente, porque eu senti aquilo, eu senti o que ele sentia. Só que o mais interessante de tudo é que as pessoas que estavam ali dentro, eu percebi que elas não se conheciam. Eram pessoas que estavam fugindo da água, fugindo do mar, fugindo daquele mar revolto. E aí elas subiram pro alto da colina, tinha aquela casinha lá, e elas se refugiaram, todas elas naquela casa. E o que ele fazia foi lindo. Aquela parte de mim fazia era ir em cada um dos cômodos e verificar se as pessoas estavam bem, se as pessoas estavam calmas. Uma coisa que me impressionou muito, muito mesmo daquela experiência, daquela vivência, de acessar essa outra realidade onde eu vivi e vivo e vivi como um árabe, é que, e nesse momento específico, é que ele tinha uma serenidade, eu no caso, naquela existência, uma serenidade, uma calma, uma tranquilidade e uma certeza de que tudo estava bem, de que tudo estava certo, de que ele tinha uma certeza absoluta, e isso eu sentia muito forte dentro de mim, uma certeza absoluta de que ele sabia que eles iriam morrer. Muitas pessoas que estavam ali estavam com muita esperança de que aquilo tudo iria passar, de que a água iria passar, tudo, e que eles iriam sobreviver. Mas ele sabia da gravidade da situação, ele sabia que era um tsunami, ele sabia que eles iriam morrer ali, que eles iriam desencarnar. Mas ele estava numa tranquilidade porque ele tinha uma absoluta certeza de que aquilo era uma experiência, de que, eu estou dizendo para vocês agora, tudo o que eu senti dele em cada momento que eu me sentia sendo aquela pessoa, que eu me sentia sendo ele. E era uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade, uma força e uma certeza de que tudo estava certo, de que aquilo era uma experiência, uma certeza de que aquilo não era um fim, de que aquilo era um fim de um ciclo, mas que tudo estava certo. Foi magnífico, esplêndido perceber aquela força. Porque eu, Érica, hoje em dia, aqui nessa existência, eu passei por diversas situações na minha infância, na minha adolescência, na adolescência nem tanto, mas muito na infância, onde eu acabei me tolhindo, eu acredito, dessa força e de toda essa serenidade, de toda essa tranquilidade, e acabei desenvolvendo muita ansiedade, muitas questões a resolver, não a desenvolver, mas muitas questões a resolver, a reequilibrar. E acaba que nada acontece por acaso, né? Eu nasci e convivi, a minha infância foi dessa forma, com certeza, para desenvolver muito mais, e inclusive vários outros aspectos de personalidades e de habilidades, mas eu percebo muito que aquela vivência e ter chegado, agora eu quero comentar com vocês um pouquinho, eu não terminei o relato, eu vou terminar. Ele passava ali, a gente sempre atrás dele, observando tudo o que ele estava fazendo, tudo. Ele teve um quarto que tinha umas crianças brincando, ele chegou, sentou, ficou observando as crianças, e aí ele passou por esse corredor, que foi a hora que ele tirou o cabelo, assim, e nesse momento passou uma mulher pelo corredor, e ela olhou para ele com um olhar assim de recriminação pelo fato dele ter tirado aquilo da cabeça. Eu nem sei se é assim mesmo, se é uma falta de se é um desrespeito para com as mulheres ou para com as outras pessoas, os homens andarem sem aquilo, os árabes. Se for, se alguém souber, comenta aqui para mim nos comentários, porque aquilo foi muito curioso. Ela olhou para ele assim com um olhar de reprovação dele estar fazendo aquilo, era como se ele tivesse realmente faltando ao respeito de tirar e deixar a cabeça mostrar o cabelo. Aí nessa hora eu lembro que eu senti claramente ele sorrindo, ele sorriu, mas eu senti o que ele sentiu, e ele sentiu foi algo tipo assim, que ele respeitava muito, tanto a tradição, respeitava o processo como um todo, a tradição, a cultura onde ele tinha se desenvolvido e nascido, mas ele não conseguia, para ele era tipo assim, que isso é tão efêmero, isso não é importante.
Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu tô querendo falar, mas pra ele, assim, era algo do tipo... Isso é tão pequeno perto de tudo que a gente tá vivenciando aqui agora, então, assim, eu tô sentindo calor e tirar isso. Mas ele sorriu, não foi com uma recriminação, não foi de uma forma que a gente vê muito e a gente tá acostumado a fazer e que a gente precisa se policiar de não julgar. Não foi julgando, não foi recriminando, não foi devolvendo o olhar de recriminação dela com uma segunda recriminação pela atitude dela, não foi nada disso. Mas ele só sorriu e pensou que aquilo era algo muito pequeno de se preocupar ou de pensar em relação a tudo que estava ocorrendo. E foi incrível, incrível. Aí depois disso ele foi para a sala. Quando ele chegou na sala, tinha um casal ali naquela sala. E esse casal, ele chegou, olhou pela janela. Quando ele olhou pela janela, eu vi a água. Era muita água e uma onda gigantesca vindo assim para cima deles. E aí ele observou que já estava chegando ao fim. E quando aconteceu isso, ele se entregou ao processo. Esse casal também viu a questão da água vindo, tudo. Aí esse casal se abraçou, era um casal jovem, parecia ser um casal de namorados. Eles se abraçaram. E ele ali na sala, junto com esse casal, ele simplesmente se entregou e eu senti a água entrando, muita água, muito, muito, muito. Parece que entrou tudo assim de uma vez. E nesse momento, foi um momento onde não teve separação. Eu tô me emocionando, mas nesse momento foi um momento onde não teve separação, onde eu não via ele na terceira pessoa. Nesse momento eu me senti ali. Eu sentia o meu corpo, que era o corpo dele ali naquela existência, daquela parte de mim. Eu sentia o meu corpo sendo levado, assim, pela água, naquele cômodo. Eu me sentia balançando, assim, sendo levada pela água. E claro que eu não senti as questões físicas que eu acredito que deva ocorrer, de sentir queimar, de sentir aquela água toda entrando. Isso eu não senti, mas eu recordo que em determinado momento que eu estava ali sentindo tudo aquilo, eu cheguei a pensar mentalmente, conversando com o mentor, eu cheguei a pensar falando assim, nossa, ele demorou tanto para desencarnar, ele demorou tanto para desligar, assim, para o cérebro desligar, porque ele ficou tendo a percepção do corpo e da água movimentando o corpo ali por aquele cômodo durante um bom tempo, assim, durante alguns 5 ou 10 segundos, assim. Eu não sei colocar para vocês quanto tempo, mas da minha percepção do que eu estava sentindo ali, eu senti bastante tempo. Não foi uma coisa, a água entrou, inundou tudo e a mente desligou. Não, demorou um tempo. Essa foi a lembrança. Quando eu acordei no dia seguinte, para as pessoas que passam por experiências com projeção astral, não é experiência com sonho, mas projeção astral, vocês vão saber do que eu tô falando a respeito da certeza. Você simplesmente sabe que você estava lá, você simplesmente sabe do que ocorreu. É algo totalmente diferente de sonho. O sonho, a gente chega a ficar na dúvida. Geralmente, quando eu tenho dúvidas assim, ou eu converso com alguém, ou eu prefiro guardar a experiência para mim e não trazer para vocês, não comentar, porque eu realmente estou na dúvida. Mas quando são realmente projeções astrais, pelo menos das minhas, que eu acordo e tenho certeza que é para eu me recordar e para lembrar, eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma. Foi esse caso, que foi incrível, foi muito gostoso. É estranho falar isso, né? Que eu senti ao momento da morte, que eu senti a percepção do corpo sendo levado pela água. Mas, gente, pensa numa personalidade de uma pessoa segura de si, uma pessoa que desenvolveu capacidades emocionais, de equilíbrio emocional muito fortes, muito grandes, muito centrados, assim, muito conectados com a essência. E, enfim, eu trago para vocês agora a minha percepção de por que eu tive essa lembrança, por que eu acessei essa parte de mim